Muito bem. Então, mais uma live hoje. Hoje nós vamos falar sobre enneagrama. Enquanto as outras pessoas não chegam, vão compartilhando aí, convidando mais pessoas para aprender um pouco mais sobre essa ferramenta fantástica. Vamos começar então? Muito bem. Você sabe o que é enneagrama? Já ouviu falar dessa ferramenta? O enneagrama é uma ferramenta milenar. Existem indícios de mais de 4.000 anos no Antigo Egito, indícios do enneagrama com o seu símbolo, né, e os seus perfis comportamentais. E isso é muito bacana, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente possa avaliar o nosso perfil e se conhecer melhor, para que a gente tenha condições de estabelecer relações melhores, de levar uma vida mais saudável, porque a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente tem essa condição de engajar melhor, de tomar decisões mais assertivas, né, de fazer coisas mais bacanas para a nossa própria vida. Então, o enneagrama é uma ferramenta milenar, não se sabe ao certo quando ela surgiu, nem quem a criou, né? Mas ela está aí para nos ajudar nas nossas jornadas, né? Nas nossas caminhadas. E é muito utilizada no mundo inteiro por diversas organizações. O enneagrama, por exemplo, na Europa, ele é uma exigência para terapeutas, incluindo psicólogos. Eles têm que saber conhecer o enneagrama e utilizar o enneagrama para que eles possam atuar. E ao redor do mundo, grandes corporações utilizam também o enneagrama para trabalhar desenvolvimento de liderança, de competências, team buildings, justamente porque essa ferramenta é extremamente poderosa. Aqui no Brasil nós temos o Bradesco, a FGV, a USP e outras organizações ao redor do mundo, como Disney, Embraer. Enfim, são várias as organizações que aproveitam, né, do poder do enneagrama para melhorar seus resultados. E eu conheci o enneagrama justamente na FGV. Fazendo o meu MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, eu conheci essa ferramenta lá. E achei fantástica. Fiquei impressionada com a assertividade e as possibilidades que essa ferramenta nos traz em relação à questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E fiquei fascinada com os resultados, né, que aquilo ali traz, né, para a vida das pessoas e traria para a minha também. Eu trabalhava com outra ferramenta de análise de perfil comportamental na época e então decidi migrar para o enneagrama, justamente pela vasta possibilidade de trabalho que ela oferece e de desenvolvimento das pessoas. Então eu acho muito bacana. Na minha vida, por exemplo, foi transformador, porque o enneagrama ele é formado por 9 tipos básicos, né, de perfis comportamentais. Então, do tipo 1 ao tipo 9 ali, os 9 perfis básicos, que, né, tem os desdobramentos desses perfis, mas são 9 tipos básicos. E eu, Priscila, né, sou tipo 1, que é o tipo perfeccionista. E ao longo da minha vida, o ser perfeccionista é sempre bom por um lado e sempre ruim por outro, né? Porque nada nessa vida é 100% bom, 100% ruim, tudo tem os dois lados da moeda. E por mais que eu sempre tenha sido uma pessoa organizada, disciplinada, que consegue resultados excelentes em todas as áreas da minha vida, o que acontece? Eu também recebo muitas críticas, né? E não saber que isso fazia parte da minha essência me torturava, porque até um certo momento da minha vida eu achava que eu tinha que mudar, né? Que aquilo ali era um problema e que eu precisava consertar aquelas coisas ali, que eu tinha que ser menos assim ou menos assado, porque estava errado, né? Todo mundo criticava, incomodava as pessoas.
E com o Eneagrama, com esse conhecimento, eu tive acesso, né, a essa informação de que isso faz parte de quem eu sou, faz parte do meu perfil, tem um lado ruim e tem um lado bom, como tudo na vida. E o que eu precisava fazer não era exatamente eliminar aquela característica que fazia parte de mim, faz parte de mim. O que eu precisava fazer era aprender, era desenvolver estratégias que me fornecesse maneiras melhores de atuar com as pessoas e com as situações para que eu, por exemplo, não me tornasse inflexível, né? Para que eu evitasse cometer erros porque não estava aberta a mudanças ou a novos conhecimentos. Então, essas estratégias eu precisei desenvolver, mas eu aprendi que aquela característica minha, ela era normal, era uma coisa nem boa nem ruim, nem certa nem errada, era só meu jeito, né? A minha essência. E com isso, eu fui conseguindo aprimorar os meus resultados ainda mais, as minhas relações também, devido a esse conhecimento. E assim, eu passei a estudar mais, né? Eu fui apresentada ao Eneagrama lá na época do MBA, mas então eu comecei a me aprofundar mais, estudar mais e acabei desenvolvendo uma forma para aplicar esta metodologia nas minhas mentorias e nos meus trabalhos, né? De desenvolvimento de líderes e gestores. E eu faço isso justamente com o primeiro passo é identificando o perfil, né, da pessoa. E quando a gente sabe qual é o perfil da gente, a gente tem condições de fazer coisas tão melhores, tão mais assertivas. E o primeiro passo que a gente dá nessa caminhada é a aceitação. Né? É a gente aceitar quem a gente é do jeito que a gente é. Isso é libertador, traz paz, traz tranquilidade, traz resultados melhores também, né? Porque se eu aceito a mim mesmo como eu sou, então eu vou ter mais tranquilidade de agir, de tomar decisão, de conversar com as pessoas, né? Então, esse conhecimento, esse trabalho na mentoria começa por aí. Né? A gente descobre o perfil da pessoa, né? Tem todo um questionário que eu elaborei para apoiar, né, os meus mentorandos a descobrir o seu perfil. E depois, com base nisso, a gente vai trabalhando ali as características de cada um, né? As limitações, né? Como eu faço para trabalhar a minha limitação, né? Porque às vezes a gente quer fazer aquilo que eu queria fazer lá antes, né? Mudar a mim mesma, porque aquilo era errado, era feio ser daquele jeito. E não é assim, né? Então, o que eu posso fazer para não permitir que as minhas limitações impeçam os meus resultados? Né? Então, essa é uma coisa que a gente trabalha. Como que eu faço para potencializar ainda mais os meus pontos fortes? É outro ponto que a gente trabalha na mentoria. Tudo com base nas características que essa ferramenta nos traz. Porque o Eneagrama, ele traz pra gente as características do nosso perfil, como que a gente funciona, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas limitações, o que a gente precisa fazer para melhorar estes resultados e o nosso desempenho na vida, né? Como que a gente faz esse trabalho dentro do nosso perfil, respeitando quem a gente é, para que a gente consiga resultados verdadeiros. Porque quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento, mas a gente não respeita os nossos limites, não respeita quem a gente é, não funciona. Não dá certo, a gente não consegue resultados legais. Pode, às vezes, até funciona ali um tempinho, mas já a gente não dá conta de levar aquilo adiante. E, normalmente, é porque a gente desrespeitou quem a gente se autonegligenciou. E isso não é saudável. Então, sempre na mentoria, a gente traz essas características do perfil e trabalha isso de uma maneira saudável, né? De uma maneira que vai trazer essa aceitação, este trabalho emocional, essa construção, essa consolidação, né, desse conhecimento, para que eu possa, né, dentro deste trabalho, me aceitar melhor,
conhecer os outros melhor, compreender as minhas reações e as reações do outro de uma maneira mais sábia, né? De uma maneira mais tranquila. E essa aceitação, ela é muito importante, né? É um passo importante para a gente aprender a ter compaixão com a gente mesmo e com o outro, né? Porque todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos os nossos pontos fracos. Quem dera, né? Neste mundo fôssemos todos perfeitos. Nem sei se seria bom, mas, enfim, não somos, então não adianta nem ir por este caminho. Então, o Eneagrama, ele é esta ferramenta, né, que nos traz essas informações importantíssimas, poderosíssimas, para que a gente dê conta, para que a gente consiga trabalhar o nosso perfil, as nossas qualidades, né, minimizar os impactos negativos das nossas limitações, potencializar os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, para que a gente obtenha resultados ainda melhores. Então, é mais ou menos nesta linha, né? E eu trabalho dessa forma na mentoria. E aí, ficou curioso, curiosa para saber qual que é o seu perfil? Pois é, vou deixar uma dica aqui, hein? Eu ainda tenho vaga para mentoria nesse trimestre. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a ferramenta, sobre a técnica, ou como que isso funciona durante a mentoria, pode perguntar no direct que eu vou responder, tá bom? Bom, então, o Eneagrama, né, é essa técnica, essa ferramenta milenar, né, que a gente não sabe aí como que surgiu, quem criou, né, ninguém descobriu isso ainda, infelizmente, mas pelo menos o conhecimento está aqui conosco, né, e a gente pode utilizar isso. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é tão utilizado assim, mas ao redor do mundo as coisas já estão pegando fogo com o Eneagrama aí. E é uma ferramenta que vai proporcionar, né, este autoconhecimento mais profundo para que você tenha condições de se desenvolver de uma maneira assertiva, de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, respeitando os seus limites, respeitando quem você é de verdade. Então, o Eneagrama transformou, né, a minha vida, a forma como eu me vejo, e isso foi muito, muito importante para mim, né, como pessoa, como profissional, porque eu consegui ter resultados melhores diante deste conhecimento do Eneagrama, diante do acesso a essa ferramenta e ao trabalho, né, que isso me proporcionou de sentir, né, de me sentir melhor comigo mesma, né, e de poder transmitir isso para as pessoas. E o engraçado é que quando a gente começa, né, o trabalho, eu mesma passei por isso. Quando você faz ali, muitas vezes, a primeira vez que você tem acesso ao seu perfil, às vezes a primeira reação da gente é falar assim, o quê? Não, eu não sou isso aí não, tá errado. Não concordo. Eu fiz isso e a maioria dos meus mentorandos também faz isso, né? Eu não concordo, muitos concordam, né? Mas muitos discordam e não aceitam aquilo ali, justamente porque a gente cresce, né? Com essas retaliações, né? Da sociedade, começando aí na família, em casa, né? Não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, isso é aquele, você tem que ser assim, você tem que ser assado, sem respeitar a individualidade de cada um, né? Então, o Eneagrama traz essa libertação, né? Essa libertação maravilhosa que a gente alcança quando a gente conhece a gente mesmo, quando a gente tem acesso a esse poder, né? Eu poderia dizer poder, porque se eu sei quem eu sou, se eu conheço as minhas limitações, se eu conheço os meus pontos fracos, eu sou capaz, né, de empenhar um esforço consciente para sair daquele lugar, né? Porque tudo na vida tem um preço, né, gente? Tudo na vida tem um preço, e se eu quero sair do lugar, eu preciso empreender esforço. Mas às vezes eu quero sair do lugar e estou empreendendo esforço e não saio do lugar. E às vezes o motivo é esse, porque eu não sei destas coisas, eu não me conheço de verdade, não sei quais são os meus pontos fracos, nem os meus pontos fortes. Eu tenho uma ideia e tal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não tenho conhecimento
assertivo, conhecimento consciente, não trouxe isso para um trabalho consciente e efetivo, com estratégias, né, que vão me ajudar ali nesta lida diária com a vida e com os outros. Porque vocês sabem, né? Lidar com pessoas costuma ser um belo desafio. Mas é isso aí, somos seres sociais, estamos aqui para viver e conviver. E lembrando, né? Como eu sempre digo, a gente vive através dos relacionamentos que criamos. Então, a gente precisa aprender a criar e cultivar relacionamentos melhores, de mais sustentabilidade, de mais qualidade, né? Mais compatíveis com quem a gente verdadeiramente é. Mas como a gente vai saber quem a gente verdadeiramente é, né? Então, esse trabalho de olhar para dentro, este trabalho de fazer esta autorreflexão, esta autoanálise, essa busca pelo autoconhecimento, ela é extremamente facilitada por esta ferramenta, pelo Eneagrama, porque ele nos dá informações muito claras e objetivas do que podemos fazer ali, né, no dia a dia, coisas simples, estratégias aplicáveis para a gente poder alcançar esta melhoria, né? E se eu quero me relacionar melhor com as pessoas, porque afinal de contas a gente vive através das relações com as pessoas, o primeiro passo é eu me relacionar melhor comigo mesma. Se eu não me relaciono bem comigo mesmo, eu não consigo criar e cultivar relacionamentos excelentes. Não tem como, né? Então, o primeiro passo é eu me conhecer melhor, é eu aprender a lidar comigo mesmo, né? De uma forma mais assertiva, de uma forma mais saudável, de uma forma sustentável, para então eu ser capaz, eu ter a condição de compreender o outro, de ter compaixão pelo outro, de lidar com o outro, né? Que são desafios realmente, mas o maior desafio, o primeiro deles, é olhar para dentro, é aprender a lidar com a gente mesmo, é fazer esta viagem introspectiva e se conhecer melhor e aprender a lidar consigo mesmo de uma maneira eficiente, saudável e sustentável. Muito bem, então vou ficando por aqui, né, na nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer esta ferramenta tão poderosa, usada no mundo todo, com muita assertividade nas grandes corporações. E eu espero vocês no direct aí com mais dúvidas se tiverem, tá bom? E eu estou às ordens, precisando é só chamar. Lembre-se que quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, 18 horas e 5 minutos, teremos mais uma live. Então, espero você semana que vem e deixo um beijo. Até semana que vem.